Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar essa transmissão ao vivo. Estou aqui com a cantora Raquel Araújo. Nós vamos iniciar em alguns minutos, dá tempo para que os nossos irmãos entrem, para que juntos nós possamos cantar e refletir nas Escrituras Sagradas. Nós, pois estamos na nossa casa, por uma questão de logística no trabalho, não deu tempo, não foi possível ir para o Barro Branco, onde tínhamos a intenção de fazer através lá do templo. Enfim, acabou sendo bom porque eu consegui contratar essa cantora aqui, custo baixo, baixíssimo custo. Olha, irmãos, tem muitos cantores fazendo live e chamando amigos como convidados. Então eu vou fazer também aqui hoje uma live, vou cantar os principais sucessos do Novo Som. E chamei ela aqui para poder dar uma ajuda para ela, então você possa dar bastante like aí, bastante curtida. Só para descontrair, amados, nós vamos iniciar essa reflexão bíblica. Algumas pessoas perguntaram por que nós não vamos fazer a sala de interatividade, né? Que é através do Google Meet. A Kathleen foi uma que criticou o porquê de não fazer. Eu disse que era apenas, na verdade eu disse para ela um dos motivos, né? Que era para também gerar um pouco de expectativa para que na semana seguinte, ao fazermos, haja ali expectativa. Mas também tem um segundo porém. Alguns irmãos nossos não têm conseguido, por razões múltiplas, acessar e participar da sala virtual através do Google Meet. Então, o Facebook acho que é uma plataforma mais aderente a todos, então acredito que também tenha essa razão, né, de justificando aqui, porque a Kathleen ficou me questionando por que nós não vamos fazer daquela outra maneira. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, por esse momento. Peço perdão aí pelos 2 minutinhos de atraso, que foi aqui necessário para a gente tentar encontrar um melhor ângulo, para ter uma melhor imagem, enfim. Então peço desculpas a você em razão disso. Nós vamos orar nessa hora, entregando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração nas mãos do Senhor. Pedir ao Espírito dele que possa falar o nosso coração e que ele também possa receber o nosso louvor. Nós vamos cantar aqui, através da irmã Raquel, junto com a irmã Raquel. Você, onde estiver, você vai ter a oportunidade de cantar. E em tudo isso nós vamos louvar o nome do Senhor. Caso você ouça um latido de cachorro ou a corrida de uma criança, saibam que é o Davi e a Belinha brincando. Estamos nas dependências da nossa casa, então não tem como evitar 100%. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, onde nós podemos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, bendizer o Teu nome, de alguma maneira, Senhor, voltar os nossos corações para as Escrituras Sagradas, os nossos olhos, a nossa mente. Eu Te dou graças, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem nos esperançado, confortado o nosso coração. E tudo isso é motivo de nós louvarmos o Teu nome, bendizermos o Teu nome. Que o Teu Espírito possa falar ao nosso coração e que o Senhor possa receber a nossa adoração, a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor. É no nome de Jesus que eu oro, peço perdão pelos meus pecados e as minhas falhas e agradeço por este nome. Amém. A irmã Raquel proporá para nós uma canção que você possa ir, onde você estiver, também cantar louvando ao nome do Senhor. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh,
pode cantar onde você está? Olhando para exaltar o nome do Senhor. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra, é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra, é também dono do céu. Eu confio nele, estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra, e é também dono do céu. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra, e é também dono do céu. Amém. Glória a Deus, irmãos, que bênção. Eu acho que a Raquel acabou me atrapalhando aqui um pouquinho na performance, mas os irmãos vão perdoá-la. Ela vai preparar uma segunda música para logo após a reflexão. Vou dar a oportunidade dela se consertar, hein, Raquel? Irmãos, eu gostaria de convidar você. Eu vi aqui, dessa forma como eu estou fazendo, é possível ler algumas coisas que estão sendo escritas, algumas pessoas que estão assistindo, e eu vi que a irmã Nilceia escreveu que o irmão Antônio está assistindo. Louvado seja o nosso Deus, que foi com o nosso irmão para aquele hospital, de lá voltou com ele e pôde, como diz a Bíblia, cumprir a sua palavra. Por isso que precisamos lançar, e falaremos isso hoje aqui, as nossas ansiedades, as nossas preocupações aos cuidados do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele cuidará de nós. Louvado seja Deus, que você e eu possamos ter um motivo a mais para louvarmos o nosso Deus, em razão do nosso irmão estar em casa, no seio da sua família. Nós vamos refletir nas Escrituras Sagradas, Lucas, capítulo de número 10. Eu gostaria de refletir com você nas palavras de Jesus, quando ele propõe dois importantes ensinamentos para nós. Quando ele ensinou, e aqui nós vamos ver o registro de Lucas, né, a oração modelo,
e quando ele ensinou-nos através do exemplo de Marta e de Maria. Nós vamos perceber que há uma similaridade, há uma convergência muito grande do que Jesus quis nos ensinar nesses dois textos. E nós vamos primeiro, então, Lucas 10, nós vamos ler a partir do versículo 38. Nós vamos inverter. Nós vamos ler primeiro Lucas 10 lá no 38, depois nós vamos voltar, depois nós vamos para Lucas 11, no versículo 1. Lucas 10, 38 vai dizer assim: Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Verso 39. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Verso 40. Marta estava ocupada com o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha ajudar-me. Verso 41. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, aquela frase que a gente conhece bem, né? Você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Agora, vamos para Lucas capítulo 11, e nós vamos ler a partir do versículo 1, Lucas 11, verso 1, vai dizer assim, a Bíblia, Lucas 11, 1. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um de seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João ensinou os seus discípulos, ou os discípulos dele. Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam, : Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Verso 3. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Eu fiquei refletindo sobre esses dois textos. Hoje, os irmãos que estão fazendo conosco a leitura da Bíblia em um ano, ontem fizemos o sorteio, nós temos, de alguma maneira, incentivado essa leitura. Então, a leitura em um ano, nós dividimos em 12 etapas. Cada mês uma etapa. E no último sábado, se eu não me engano, nós cumprimos a terceira etapa. Ou seja, estamos no dia de número... Estávamos, no sábado, no dia de número 90. E ontem, nós fizemos o sorteio referente aos irmãos que estavam, abro aspas, adimplentes com a sua leitura, fecho aspas. E esses irmãos que estão fazendo a leitura conosco, nós estamos juntos nessa empreitada de 365 dias, eles vão se lembrar, se não já se lembraram, que esses textos fizeram parte da nossa leitura de hoje. Lucas 10 e Lucas 11. E eu fiquei pensando, refletindo sobre o que Jesus quis dizer, o que Jesus quis nos ensinar nessas duas circunstâncias, ou nessas duas ocasiões distintas que ele se propôs a ensinar aos seus discípulos verdades eternas que fariam toda a diferença na vida dos discípulos, e a gente sabe que com a gente não é diferente hoje. Bom, o que eu chamo de aplicação é o seguinte: Jesus, aí nós vamos falar primeiro dos primeiros versículos que nós lemos, que é a passagem que Jesus encontra Marta e Maria. Jesus é recebido por Marta e Maria na casa delas. Jesus alerta a Marta Jesus alerta que Marta
estava preocupada além do necessário. Eu gostaria de introduzir esta reflexão trazendo para nós o entendimento de que Jesus não é contra o trabalho, Jesus não é contra termos preocupação com as nossas responsabilidades, Jesus não é contra você e eu perdermos tempo programando, planejando, projetando. Jesus não é contra você e eu trabalharmos para servir os nossos irmãos, o nosso próximo. Uma leitura, talvez, sem reflexão desse texto, pode nos levar a entender que Jesus, ele reprovou completamente a atitude de Marta de estar preocupada com a casa, com o cuidado da casa, como também em servi-lo fisicamente, vamos dizer assim. O texto não diz, mas tudo nos leva a crer que Marta possivelmente foi preparar a comida para Jesus. Era costume nos povos antigos, e o povo judeu ele também se enquadra nesse bloco, de que quando recebia-se uma visita, você trazia água numa bacia para que as pessoas pudessem lavar os pés. Ou seja, existiam características peculiares daquela época que provavelmente Marta se ateve a isso. Eu gostaria de emitir uma primeira nota que Jesus não é contra o trabalho, Jesus ele não repugna o trabalho, e eu só faço essa colocação porque eu já vi algumas aplicações desse texto, como que se nós gastássemos o tempo da nossa vida trabalhando ao invés de estarmos no templo, na igreja, nós estaríamos hipoteticamente desobedecendo ou desagradando a Deus. Isso não é verdade. O que Jesus critica com veemência, e eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui, é que ele criticou, ele censurou o excesso de preocupação de Marta. E nós percebemos o excesso na vida de Marta quando ela vai reclamar com Jesus. Jesus, o senhor não se incomoda da minha irmã estar aí enquanto eu estou aqui completamente atarefada? Observemos que Jesus estava dizendo, Marta, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa passear, você precisa dormir, você precisa cozinhar, você precisa arrumar a sua casa moderadamente. Você não pode deixar de servir a Deus. Aqui uma aplicação mais direta ainda. Você não pode deixar de dar tempo para Deus em razão do excesso de atividades, seja acadêmicas, profissionais, domésticas, etc. e etc. Um primeiro ponto que é digno de nota é que Jesus não criticou o fato de Marta estar trabalhando, e sim o excesso. Isso tem tudo a ver conosco, amados. Deixe-me continuar o raciocínio escrito para que eu não me perca nos meus muitos pensamentos. Jesus, ele criticou o estado excessivo de preocupação de Marta. Na oração modelo, que nós também lemos, no versículo 3 do capítulo 11, o texto diz assim, dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Esse texto de Jesus, ele faz coro com Mateus capítulo 6, versículo 34. Quando Jesus diz assim, Mateus 6, 34, por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Eu estou olhando para os amados em todos os textos aqui, na nova tradução da linguagem de hoje. Observe o que Jesus está dizendo. Ele vai dizer que, na oração modelo, na oração do Pai Nosso, dá-nos o alimento que necessitamos. Dá-nos a cada dia o alimento que necessitamos. A crítica de Jesus para Marta, o ensinamento de Jesus para os discípulos nesse texto, é que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. O que isso quer dizer? Que eu não devo acordar cedo para trabalhar? Que eu não devo economizar? Que numa ocasião como esta que nós estamos vivendo, eu não deva ter sabedoria, sapiência de poupar para ter? Não é isso que Jesus está dizendo. Essa fala de Jesus, esse ensinamento de Jesus, não é um apelo à inconsequência, muito pelo contrário. O que Jesus disse para Marta e Maria, o que Jesus disse para os discípulos, segundo o registro de Lucas, e também o que registrou Mateus, quando nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 34, é que nós não devemos deixar de viver o hoje preocupados excessivamente com o dia de amanhã. Observe que é uma linha bem tênue, é uma linha bem fina, para ficar mais claro a linguagem.
que você precisa estar em cima dela. Você nem pode ir para a direita nem para a esquerda, que seria o extremo de preocupar-se demais, a direita, e a esquerda seria o extremo de viver hoje como se amanhã não existisse, como tem a música popular brasileira. E, na verdade, Jesus ele não nos convida nem a um extremo nem a outro. Ele nos convida ao equilíbrio. Aliás, a Bíblia, como um todo, ela nos convida ao equilíbrio. Olha o que o texto diz. Não sejais demasiadamente santo, nem tampouco profano. Ou seja, todo o apelo das Escrituras vai ser para o equilíbrio. E por que você está dizendo isso? Eu tenho o tempo todo refletido e pensado nos dias atuais. É impossível não pensar nos dias atuais. Aí eu faço aqui para você perguntas retóricas, que nós sabemos são perguntas que não há necessidade de resposta. A pergunta primeira se dá da seguinte maneira: como estava a velocidade da sua vida antes desta quarentena? Como estava a sua vida? Você tinha tempo para você? Ou você era daquele tipo que chegava e não tinha tempo nem para si mesmo, para cuidados básicos, como dormir, como sei lá, se cuidar, né? No caso de mulheres, para o salão de beleza, no caso de homens, alguns para uma oficina mecânica, né? Outros, sei lá, para um campo de futebol. Como estava a velocidade da sua vida antes de tudo isso acontecer? Muitas preocupações? Uma pergunta que se segue ou complementa esta: falta de tempo para o que realmente era prioritário? São perguntas que se seguem dentro dos textos que nós estamos a refletir. Jesus vai dizer: Marta, Marta, você está muito preocupada com muitas coisas. Observe que a crítica de Jesus aqui é ao exagero, muito preocupada em excesso. E preocupada em excesso com muitas coisas. Eu cheguei a uma conclusão ontem. Não estou aqui dizendo que eu sou padrão para ninguém. Aliás, os membros da igreja talvez já estejam enjoados de me ouvir dizer isso. O padrão é Jesus, a regra são as Escrituras. O que nós fazemos é nos esforçarmos para apontarmos as Escrituras e os exemplos de Jesus. Mas eu cheguei à conclusão, nesse atual presente momento, que eu continuo vivendo tão acelerado quanto estava antes de tudo isso acontecer. Primeiro porque, graças a Deus, eu não precisei parar de trabalhar. Digo graças a Deus porque quantos perderam seus empregos? Segundo, porque as atividades que hoje não existem mais fisicamente na igreja, elas se tornaram virtual, enfim, indireta, então a gente continua envolvido com tudo isso. E o que eu estava fazendo com relação às minhas questões pessoais, de estudos, de leitura, de projetos, eu continuei fazendo tudo isso. E aí eu fiquei pensando, o fato é que nós nos propomos a fazer muitas coisas. Via de regra, fazemos muito mal todas elas. Porque ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo de forma perfeita. E aí, se nós formos trazer isso para o contexto familiar, que é a maior preocupação, ao meu ver, de Jesus, do Senhor, das Escrituras, a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos, eu vejo o quanto eu ainda estou em falta com relação à minha filha, a amizade que eu devo ter com ela. Aliás, se existe alguma coisa que mais ou menos foi ela colocou aqui um abajur virado para mim, ela falou que eu tinha que me ajeitar, ela colocou o telefone aqui numa posição e ela está ali me olhando, meio que me censurando, dando algumas dicas. Eu acho que essa menina vai acabar trabalhando com isso no futuro. Mas o fato é que eu percebo que eu tenho ausência paterna com relação à minha filha. Eu tenho ausência paterna com relação ao meu filho. Eu tenho ausência conjugal com relação à minha esposa. Por quê? Eu me proponho a fazer um número de atividades que eu não consigo dar conta. E o que Jesus falou para Marta, para aqueles que entraram no decorrer dessa reflexão que já está para terminar, nós lemos Lucas 10, a partir do versículo 41, a passagem que Jesus fala, aliás, a partir do versículo 38 e Lucas 11 a partir do versículo 1. Lucas 10 é a passagem de Marta e Maria, Lucas 11 é a passagem da oração do Pai Nosso. O que nós estamos aqui levando a reflexão, trazendo a reflexão, é que Jesus ele critica o excesso de atividades que Marta estava desenvolvendo ao mesmo tempo e critica também o excesso de preocupação, diria assim, com a possibilidade ou a necessidade de manter perfeito tudo aquilo. Eu ouvi uma frase interessante, eu não lembro agora o autor, que disse assim, construa, arrume e cuide muito bem da sua casa, mas tenha tempo para viver nela.
Eu acredito que não é incomum as mulheres estarem tão preocupadas com a manutenção da casa em perfeita harmonia, limpeza e organização, que não tenham tempo de sentar no sofá, que não tenham tempo de deitar na rede, que não tenham tempo de tomar um café. Quantas vezes já peguei a Érica, minha esposa, tomando café em pé na pia, eu falei, por que você não senta? Aí ela, às vezes, quando ela tá bem, ela diz, meu amor, é porque eu não tenho tempo. Quando ela tá pau da vida, tipo um dia daquele que eu fui fazer trilha 8 da manhã e cheguei 6 da tarde, como foi uns dias desses aí atrás, ela diz assim, é porque eu não tenho nada para fazer, é porque tá tudo arrumado, coisas de mulher, não é? Mas o que eu gostaria de levar-nos à reflexão é que a crítica de Jesus está exatamente com aquilo que nós não podemos garantir, com aquilo que nós não temos o controle. Quem pode controlar o dia de amanhã? Quem pode ter certeza do que vai fazer amanhã, de como o amanhã será? Quem pode? A crítica de Jesus, a instrução de Jesus é mais ou menos o seguinte: preocupe-se com o que você pode dar conta. O que você não pode, não preocupe-se. Em um outro texto, ou melhor, em Mateus, no capítulo 6, versículos anteriores, Jesus vai dizer, você pode, porventura, saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Ou você pode aumentar 1 ou outro centímetro na sua estatura? Não, você não pode. Você não tem esse poder. Então, você deva, e lá no capítulo 6 ele vai dizer, você deva olhar o exemplo da natureza. O Salmo 19 é bem claro em dizer que Deus se manifesta através da natureza. Nós não cremos no animismo, melhor, no animismo ou no panteísmo. Nós não cremos que Deus e a natureza é a mesma coisa, estão entrelaçadas, não. Mas Deus Deus quis revelar-se, pelo menos de 2 formas, 3 formas, né, que a teologia nos ensina. Através da natureza, a gente chama de revelação geral, através de Jesus Cristo, que é a revelação especial, e através das Escrituras Sagradas, que fala de Jesus e que também cita a própria natureza. Ou seja, Deus, ele revelou para nós aquilo que nós podemos fazer. E as Escrituras Sagradas dizem. E Deus deixou bem claro para nós, palavras de Jesus. Olha, você não deve se preocupar com aquilo que você não pode dar conta. Eu tenho tido muito cuidado com o que falo. Por quê? Eu vejo pessoas excessivamente preocupadas com relação ao que está acontecendo. E aí, se eu falo, dependendo do que falo, parece que eu estou minimizando um problema que está dizimando milhares de pessoas. Só que ao mesmo tempo eu percebo que a maneira como alguns têm se preocupado, eles estão deixando de viver. E se de fato, amados, Jesus Cristo voltar, sei lá, daqui a um mês? O que vai adiantar também? Tanta úlcera geradas no estômago, tantas noites sem dormir, tantos foras, tantas broncas e talvez tantas palmadas até nos filhos, enfim, razão de não pode isso, não pode aquilo, parece que se criou uma preocupação generalizada que tem tirado a paz, o sossego, a harmonia de muitas famílias. Eu gostaria de trazer para nós a necessidade de reflexão de que Jesus, através do exemplo da visita dele na casa de Marta e Maria e através da oração do Pai Nosso, a oração modelo como nós chamamos, nos deixou duras e importantíssimas lições. Nós não podemos garantir o dia de amanhã, nós não podemos controlar o futuro. Isso não está nas nossas mãos, esse controle não é nosso. E aí, eu pergunto a você, você surpreendeu-se com o choque de realidade, quando você viu tudo fechando, lá no seu trabalho falaram que você tinha que ficar em casa, você viu a loja de alguém deixando de estar aberta, ou alguma atividade que você estava marcado para fazer sendo cancelada, você sofreu um choque de realidade? É uma pergunta que eu faço aqui. E ao sofrer esse choque de realidade, você prometeu para si mesmo que iria passar a valorizar o que realmente importa? Eu pergunto isso para você de forma retórica. Eu fiz isso comigo. Eu disse, não, peraí, eu preciso dar valor ao que realmente importa. Eu sei que eu sou uma pessoa muito ausente em casa, muito ausente, por causa da minha rotina de vida. Em todos os sentidos, praticamente todos os dias eu estou uma parte dele fora. Eu falei, não, eu preciso passar a valorizar o que é importante. Quantos não fizeram esta autoanálise? Aí, seguido a isso, eu pergunto a você, depois desses primeiros dias, de toda essa situação estar consolidada, como é que você está se relacionando com os seus cônjuges, ou com o seu cônjuge, com os seus filhos? Eu gostaria de levar-nos à reflexão que é possível nós termos tido um choque de realidade e, ao mesmo tempo, em razão de tudo isso, termos outra vez
perdido o equilíbrio e estarmos outra vez dando tempo e atenção para o que é menos importante. Eu penso, amados, eu não tenho a revelação, não apareceu nenhum anjo na minha casa, Deus não falou nada comigo de forma especial, mas eu tenho compartilhado com os irmãos na igreja que eu acredito que Deus esteja nos ensinando coisas importantíssimas a partir ou através de toda essa situação que está acontecendo. Todos nós vivíamos de alguma maneira, de uma forma muito acelerada, sem termos tempo para o trivial, para o importante, para o necessário. E todos nós fomos, de alguma maneira, obrigados a ficar em casa. Lugar este que, quando nós estávamos, era para dormir ou realizar alguma atividade. E isso deixa para mim muito claro o cuidado que Deus tem com a família. Nós estamos batendo nessa tecla já há algum tempo, e depois que iniciou-se esse período, nós temos enfatizado, intensificado ainda mais. Há uma necessidade de nós estarmos em casa, de nós cuidarmos da nossa família. Estar em casa só faz sentido nisso que eu estou dizendo se você estiver de fato, e não apenas o corpo. A alma precisa estar, o coração precisa estar. Nós precisamos olhar para o que Jesus falou para Marta. Marta, você sabe por que Maria escolheu a melhor parte? Você sabe por que Maria escolheu a parte que ninguém dela vai tirar? O texto aqui, ele não é claro, mas por inferência, por analisar Jesus, por analisar o Evangelho, quando o próprio Jesus vai dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, olha o que ele está dizendo, busque em primeiro lugar. Então ele abre espaço de reflexão para questões secundárias, terciárias, ou seja, Jesus não disse que nós deveríamos apenas buscar o reino dele, não. Ele disse que isso deveria vir em primeiro lugar. Então lazer, diversão, trabalho, estudo, academia, tudo isso é necessário para nós. O que nós não podemos fazer é inverter a ordem de prioridade. Observemos o exemplo de Marta e Maria. Maria, ela é a figura daquele cristão que entendeu que, a despeito de, apesar de, mesmo que, ainda que eu trabalhe, estude, seja um empresário, ou qualquer uma outra coisa que você possa pensar que tire tempo ou que demande tempo, Maria entendeu que, apesar de tudo isso, ela sempre deveria estar com os ouvidos atentos para Jesus quando ele se fizesse presente. O que isso quer dizer para nós? Independente de trabalharmos, de estudarmos ou de desenvolvermos atividades outras, nós precisamos estar sempre disponíveis para Jesus quando ele se nos apresentar. De que maneira Jesus se nos apresenta? Talvez poderia ecoar-se esta pergunta. Nós sabemos que, para aqueles que são cristãos e professam a fé em alguma igreja, as igrejas, via de regra, têm as suas ocasiões regulares. Quantas pessoas abandonaram? Eu estava conversando com amigos comuns esse dia, no domingo, se eu não me engano, com relação à necessidade da igreja. Eu ouvi as sábias palavras de um pastor muito conceituado no nosso meio. Ele disse o seguinte: não é possível que uma instituição que o próprio Jesus inaugurou a igreja, foi ele. Não é possível que uma instituição que o próprio Jesus inaugurou, não é possível que uma instituição que já existe há pelo menos 2000 anos, justamente no nosso tempo, deixou de ser importante. Isso aqui é uma crítica direta àqueles que entendem que podem buscar a Deus e servi-lo fora do templo, fora da instituição religiosa chamada igreja. Eu concordo que não está limitado ao templo nem à igreja institucionalizada. Não está. Mas é necessário porque Jesus criou essa estrutura. Então eu gostaria de concluir esta reflexão. A minha fala aqui, ela está com um tom de crítica aos nossos atos passados. Como nós estávamos vivendo uma vida acelerada, sem tempo para nada. Contudo, este confinamento, que eu poderia chamar também de arrefecimento, congelamento das nossas vidas, eles também geraram preocupações e ansiedades, ou seja, cuidados excessivos que estão nos levando a desacreditar do poder de Deus, ou do poder de Deus. Do que eu estou falando? Eu sou mais explícito. Preocupar-se é humano. Preocupar-se é humano. Desacreditar, ou desesperar-se, melhor dizendo, é desacreditar de Deus. Então eu repito a frase. Preocupar-se é humano. Se você está preocupado com a possível
perda do seu emprego, se você está preocupado com a possível contaminação de um ente querido seu, isso quer dizer que você é humano. Preocupar-se é humano. Lave as mãos, tome banho, não vá onde estão pessoas aglomeradas, tome todos os demais cuidados. Agora, desesperar-se, ter medo de viver, é desacreditar do poder de Deus. E aí, eu leio para nós aqui, eu encerro essa reflexão, o que Pedro, o apóstolo, escreveu quando na sua primeira carta, está registrado: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele tem cuidado de vocês. As traduções mais comuns, do Almeida, vai dizer assim: lançai as vossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Que esta palavra nos faça refletir. Em algum momento, amados, de duas uma. Ou nós vamos para a glória, louvado seja Deus, se isso for uma realidade próxima, eu me refiro ao advento da volta de Cristo. Se Cristo voltar nesse tempo, se tudo que está acontecendo for o capítulo final da história, louvado seja Deus por isso. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que, de alguma maneira, abro aspas, a vida voltará ao normal, fecho aspas. Quando eu coloco a vida voltando ao normal entre aspas, é porque eu acredito que algumas coisas nunca mais serão da mesma forma. Principalmente a maneira como o ser humano estava olhando a vida. Agora, independente disso, você e eu precisamos entender que o que vier a acontecer jamais estará fora do controle e do cuidado do nosso Senhor. Se você puder, eu deixo aqui uma recomendação: leia o capítulo 10 de Lucas e, se der, o capítulo 11 também, e diga assim: Senhor, aquilo que Luiz Wagner tentou transmitir, que talvez não tenha tido a capacidade por ser um humano, fale ao meu coração, porque ele pode revelar muito mais a você. Eu convido aqui agora novamente a Raquel, eu contratei ela, já falei a você, e não saiu muito caro essa contratação. A primeira música ela não foi muito bem, né? Acho que ela estava meio nervosa, talvez. Meia não, né? Porque meia não existe. Ela estava meio nervosa, mas acho que agora ela está mais relaxada. É uma brincadeira aqui. Onde você estiver, provavelmente vamos cantar uma canção conhecida de todos nós. Se você puder, louve ao Senhor aí onde você está. Se você quiser, você pode escrever aí no comentário, se você tiver algum pedido de oração especial. Vamos lá, todos os pedidos são especiais porque você está pedindo é porque precisa, mas se tiver algo que você entenda que realmente faça sentido, você publicamente fazer, escreva aí o seu pedido de oração, que nós vamos orar, os irmãos que estão acompanhando vão possivelmente ler o seu pedido de oração, e nós vamos estar orando aqui, entregando nas mãos do Senhor. Vamos cantar. Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, ou vim para adorar-te. Raquel fez uma pergunta difícil aqui. Vamos cantar a primeira, Delínio Marcelo. Nós vamos cantar o Senhor Jesus. Se você puder, onde você está, talvez você esteja no seio da sua família, ou talvez você esteja no seu local de trabalho, alguns locais de trabalho permitem, né, dependendo da atividade que for, que você possa, baixinho, em alta voz, louvar ao Senhor com a canção que nós vamos propor aqui. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Escute. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé. Você pode cantar aí onde você está, nas coisas que mas cantar como quem acredita, como quem declara. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Louvado seja Jesus. Dele vem o sim, o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus. Você pode dizer: seja o louvor. Cante. Se Deus fizer, Ele é
Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Diga. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja. Haja o que houver, sempre será Ele sempre será Deus das nossas vidas. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Pode dizer novamente. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que você e eu possamos orar com fé, com confiança, como diz Hebreus no capítulo de número 11, é necessário, importa que aquele que se apresenta a Deus em oração, creia que Ele existe, creia que Ele é capaz de abençoar, de atender ao que se pede. Entretanto, há uma grande necessidade de reflexão. Independente dele fazer ou não aquilo que nós pedimos por precisarmos ou desejarmos, Ele jamais deixará de ser Senhor das nossas vidas. É mais ou menos como dizer como disseram Sadraque, Mesaque e Abednego, quando lá na Babilônia foram lançados naquela fornalha de chama ardente. E ao perguntarem a eles, será que o vosso Deus será capaz de vos livrar? Será que o seu Deus, o vosso Deus, será capaz de vos livrar? Que a minha e a sua resposta seja exatamente a resposta daqueles três seus. Ó Rei, Ele é capaz de nos livrar sim, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas ainda que Ele não nos livre, aqui eu parafraseio o texto, ainda que Ele não nos livre, Ele continuará sendo Deus da nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Peça com fé, ore com confiança, mas ore conforme o modelo de oração proposto por Jesus. Todavia, seja feita a tua vontade. Aqui na minha vida, na minha casa, no meu coração, na minha saúde. Todavia, seja feita a tua vontade em mim, assim como a tua vontade é soberanamente realizada nos céus. Precisa ser assim a nossa oração. Vamos orar? Eu pude aqui observar alguns pedidos de oração. Eu vi que alguns irmãos também estão interagindo. É certo, amados, é certo que o Senhor, Ele leu, Ele contemplou. Antes de você usar os dedos para digitar, Ele já sabia da intenção, do desejo, da necessidade do seu coração. E Ele, é a Ele que nós vamos clamar. Eu não acredito em homens grandes, eu não acredito em orações poderosas, eu não acredito em oração forte, não acredito em nada disso. Eu acredito num Deus grande, forte, poderoso, que ouve e atende orações de pessoas simples, imperfeitas, como eu, talvez como você. É nisso que eu acredito. Por isso eu tenho fé e ousadia em dizer, se for vontade do Senhor, tudo aquilo que foi solicitado enquanto pedido de oração nessa noite, Ele pode fazer para que o nome dEle seja glorificado. Que nós possamos crer assim no nosso coração. Nós vamos orar e vamos encerrar essa live com uma segunda canção, e aí você poderá desconectar-se e até uma próxima. Oremos em primeiro lugar. Senhor, obrigado outra vez por entrarmos na Tua presença.
Tu conhecias a intenção e a necessidade do coração de cada um de nós, ainda antes de ser proposto esse momento de oração e muito antes dos teus servos ali manifestarem suas necessidades. Ó Pai, Tu conhece a cada situação, a cada vida, a cada família. Nós temos gratidão no nosso coração pela vida do irmão Antônio, pela família da nossa amada irmã Nilceia, Amanda, André, Alessandra, tantos outros que fazem parte da nossa comunhão cristã. Nós Te louvamos pela vida do irmão Antônio, Senhor. Nós Te louvamos pela vida daqueles que o Senhor tem guardado, que o Senhor tem restaurado, que o Senhor tem curado, mas nós também Te pedimos e suplicamos nesta hora. Tenha compaixão daqueles que estão desesperados, desesperançados, preocupados. Que o Senhor possa trazer conforto, consolo aos corações. Cure-nos, ó Deus. Sare-nos. Liberte-nos. Transforme-nos, ó Deus. À medida que o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos alcançar a medida segundo Paulo aos Efésios. Do varão perfeito, a imagem de Jesus, que o Senhor possa nos transformar exatamente como Tu és. Ó Senhor, muito obrigado por esta ocasião, por esta reflexão bíblica, por este momento de louvor e adoração. Que o Senhor possa, outra vez, oportunidades como esta nos dar. E nós louvaremos o Teu nome. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, você que é membro da igreja. Hoje eu pude observar, porque a disposição aqui é diferente. Normalmente eu sou filmado bem distante, ou faço algumas lives do computador e eu fico um pouco longe, não dá para ver. Mas hoje eu pude ver aqui muitos irmãos da igreja, foi um prazer saber que você estava aí. Alguns amigos, como o Rafael, como o Anderson, amigos comuns que eu tenho, amigos que Jesus colocou na minha vida. Foi muito bom saber que vocês, de alguma maneira, puderam também estar aqui interagindo conosco. Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a mim, ore por mim, na medida do possível, sempre que lembro, eu tenho orado por vocês, porque eu entendi que foi para isso que Jesus me chamou, para viver a minha vida também em função da sua, e que seja assim para o louvor e para a glória do nosso Deus. Nós estamos encerrando, mas vamos ainda cantar uma canção. Vamos lá. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo Tu és, eu só quero adorar-Te, dar os meus dias pra Você pode dizer? Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer-Te, és meu Deus. Você pode cantar onde você está? És totalmente amável. Louve a existência daquele que vive eternamente. És maravilhoso para mim. Sobre todos Tu és exaltado, entronizado no céu. Você pode cantar? Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Cante. Vim para adorar-Te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados
dizer que és meu Deus. És Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Antes de desligar, antes de desconectarmos, eu leio para você uma frase e desafio você a escrever isso no seu story, a escrever isso no seu status, como uma forma de levar os seus amigos à reflexão. Se você conseguir entender, ou da maneira como você entender, eu desafio você a colocar isso na sua página. Eu não sei muito bem esse negócio de tecnologia, de internet, de rede social, mas nas maneiras, nos locais que você pode colocar aquilo que você quer que os outros vejam. Fica mais claro assim. A pergunta é o seguinte, ou a frase é o seguinte: quanto valia, aqui no pretérito, no passado, quanto valia para você um aperto de mão e um abraço? Quanto valia para você um aperto de mão e um abraço? Ponto e vírgula, ponto, linha de baixo. E hoje, quanto vale para você um aperto de mão e um abraço? Eu desafio a você, eu vou colocar nas minhas redes sociais assim que eu encerrar aqui, pedir que a irmã Tatiana também coloque de alguma maneira, melhor organizado, nas mídias sociais da igreja. Mas quanto valia para você um aperto de mão, um abraço, vou acrescentar aqui, e uma boa conversa? Quanto valia para você um aperto de mão, um abraço e uma boa conversa? Agora vamos para o presente. Quanto hoje vale para você um aperto de mão, um abraço e uma boa conversa?